Deus abençoe a todos vocês. Amém. E a mim também. Amém. Esse é o lugar onde nós deveríamos estar todos os sábados. Melhor lugar do mundo. Amém. Na casa de Deus. Na presença dEle. Eu, durante as 3 semanas que o irmão Francisco falou, que dia você quer pregar? Dia 4 ou dia 11 de janeiro? Fiquei imaginando assim, o que nós poderíamos trazer de motivacional, de estímulo. O que a gente poderia pensar em fazer no 2025? Então, passou o Natal, ganhou o presente, recebeu o presente, e o Natal, como o irmão falou assim, 25 de dezembro não foi o dia em que... Você pode projetar o slide aí primeiro? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas o mundo cristão comemora 25 de dezembro como o dia que Jesus nasceu. É legal, é importante. A gente faz uma reflexão. Eu me lembro, a maior emoção que eu já tive, quando a minha mãe fez o primeiro presépio. Sabe aquele presépiozinho pequenininho que a gente faz no lugar, no interior, quando não tinha luz elétrica? E a mãe faz um presépio e coloca umas velinhas acesas, aquele bem enfeitadinho, e um bebê no meio do presépio. Isso representaria para nós, então, o Natal. E como eu coloquei o título ali, seria o Natal uma época muito apropriada para a gente ouvir a voz de Deus? Seria o melhor presente? Então, debaixo do slide está ouvindo a voz de Deus. Mas tem uma coisa que muitas vezes mexe com a cabeça da gente que lê e que estuda. Jesus nasceu dia 25 de dezembro. E quando começa a contar o ano? 1º de janeiro. Então, 6 dias depois. Mas os 6 dias depois, dia 1º de janeiro, nós estamos em Copacabana, tá certo? O maior Réveillon, maior foguetório. Quase todo mundo ficou diante da televisão para ver, inclusive eu. Nunca fui lá. Nem quero ir. Não é proibido ir. Para mim não é proibido ir. Mas eu não me sinto bem. E Copacabana, que hora que eu vou? 5 horas da tarde. Vou esperar até que hora o foguetório? 12:00. Vou sair de lá que hora? No meio de todo mundo? Não fui criado desse jeito. Então, para nós, assim, você pode passar outros... eu estou aqui com o slide, vamos ver. Eu sei, desculpa. Não foi. Mas não é esse. Esse aqui. Eu coloquei isso aí proposital. Assim, o que a gente poderia imaginar desse quadro aí? Se a gente fosse imaginar assim, as queimas de fogos de Copacabana, onde todo mundo vê, onde todo mundo pode imaginar aquele foguetório, a coisa beleza, 2.500.000 pessoas em Copacabana, em todas as praias, na Avenida Paulista, mais de 2 milhões de pessoas, para ver um evento. Irmãos, eu almejo ver Jesus voltar. Não será como esse quadro que está aí. Mas acho que ele representa para nós quem é Deus.
O que Deus faz por nós? O que Deus vai representar na minha vida, na sua vida, no 2025? Para nós podermos refletir dentro da minha mentalidade que eu coloquei num propósito de falar, eu queria passar, então, o outro slide. Vamos ver se dá certo. Você já ficou sabendo tudo, então. Me enganei aqui, viu? Como é que eu faço agora? Amanda, me ajuda aí. Este aí. A base do nosso estudo dessa manhã, da nossa reflexão, eu queria trazer todos os autores que escreveram a Bíblia, mas não há tempo para isso. Ouvindo a voz de Deus, todos nós temos o privilégio de ouvir a voz de Deus. E Isaías 40, 29, faz uma pergunta assim, desse jeito: será que você não sabe? Vamos ao texto. Eu me impressionei muito com essa mensagem, com essa palavra aí. Uma pergunta, será que você não sabe? Será que nunca ouviu falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Nós estudamos na lição. Estudamos na lição aí a respeito de Jesus, a respeito de Deus, a respeito do propósito dele vir ao mundo antes de criar Adão e Eva. Então, nenhum ser humano pode medir a sabedoria, o poder, a justiça, o amor da lição que temos. Amor e justiça, generosidade, numa balança. Deus é um Deus de amor. Ainda vai mais assim, até o verso 31. Os cansados, ele dá novas forças. Ele enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que confia no Senhor recebe sempre novas forças. Eles voam às alturas como águias. Eles correm e não se perdem, não perdem as forças. E andam e não se cansam. Se nós formos pensar no mundo secular, nós procuramos, a ciência procura, o mundo procura, como se fosse uma chave mágica. Eu preciso de achar um jeito de ter sucesso na vida. Eu preciso ter um segredo para eu ganhar dinheiro, para eu ter uma fortuna. Eu preciso achar um jeito de eu viver bem com minha mulher, ou achar um bom cônjuge, uma noiva, um noivo. Eu preciso de estudar para saber como educo meus filhos. Eu preciso achar um jeito de me relacionar com todo mundo para eu ir bem.
Eu preciso ter uma reputação. Mas quando a gente busca em Deus, quando a gente busca na Bíblia, quando a gente busca dentro do conceito de ouvindo a voz de Deus, nós vamos achar a solução, além da vida secular, uma esperança para uma vida eterna. Foi isso que o outro texto aí de Jeremias 9, 23 e 24 está nos dizendo. Vamos meditar nesse aqui. Isaías, Jeremias 9, 23. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar de sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser orgulhar, que se orgulhe em mim conhecer, em mim entender, porque eu sou o Senhor, eu sou o Deus de amor, eu faço justiça e misericórdia. Essas coisas eu me agrado, eu gosto de fazer. Jesus nos ama, não porque nós merecemos. Jesus nos ama porque Ele é amor. Agora, como nós já ouvimos a voz de Deus? Aquele primeiro slide que nós passamos, ouvindo a voz de Deus, eu comecei a refletir nele, vou refletir em 3 pessoas nisso aí, para a gente tirar a conclusão. Vocês imaginam o primeiro autor da Bíblia, como ele se encontrou Deus? Quem foi? Moisés. Onde ele estava? Pois aí ele viu uma sarça queimando e não se queimava. E ele, naquele lugar, ele parou, retrocedeu, ouviu uma voz: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar é santo. Mais impressionante de Moisés, para mim, que eu queria traduzir para vocês, assim, Moisés é considerado pelos legisladores, pelos teólogos, como o maior escritor da Bíblia. Moisés teve um privilégio imenso de ter nascido de uma mãe corajosa, que desobedeceu a ordem de um rei. E depois, vamos dizer assim, bolou uma estratégia para ele ser cuidado pela filha do rei. E deu certo. E vou mais longe. Moisés, quando começou a escrever os livros de Gênesis, de Êxodo, de Números, Deuteronômios e Levíticos, o primeiro versículo ele começa assim: no princípio. Maravilha. Moisés escreveu sobre Enoque, o 7º da geração de Adão. E o que aconteceu com Enoque? Moisés escreveu sobre Noé. E Noé, quando Noé nasceu, segundo os comentários, Adão ainda estava vivo. Passou 500 anos, Deus chama Noé e fala: Noé, as pessoas esqueceram de Adão. Constrói uma arca. O mundo está difícil. Todo mundo só pensa em ser rico. Todo mundo só pensa em ganhar dinheiro. Todo mundo só pensa em arranjar as coisas na vida. Esqueceu que tem uma vida a ganhar, uma vida eterna. Constrói uma arca. E Noé, pela fé, construiu. Mas o Moisés teve o privilégio de escrever sobre isso. Moisés era vivo na época? Não. Deus revelou para Moisés. Ouviu a voz de Deus. Moisés escreveu sobre o seu próprio nascimento. Moisés escreveu, conduziu o povo no deserto. Como nós estudamos na lição, Moisés ficou 40 dias com Deus no monte. E quando ele desceu, o que tinha acontecido com o povo de Israel? Construiu um bezerro. E o irmão de Moisés, mais velho que Moisés,
Esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Irmãos, nós não somos diferentes. Todo dia, toda hora, em qualquer situação, nós podemos desviar o nosso caminho, o nosso foco, o nosso olhar de quem é Deus. E nós precisamos ter um foco em Deus. Nós precisamos ter um foco em Deus. Eu acho impressionante, na Bíblia, todos os escritores da Bíblia, eles começaram igualzinho a Moisés. Está no deserto, Deus apareceu, ele ouviu a voz de Deus, e ele entendeu a mensagem e foi fiel. Mas eu queria trazer o foco de uma outra pessoa, e esse é o nosso tema. Se puder passar o slide ali que eu não acertei, esse aí. Aqui começa a nossa palestra. Juízes 21, 25. Vamos ler essa passagem. Então, quem achou diz amém, né? Amém. 21, 25. Naquele tempo, não havia rei em Israel, e cada um fazia. Essa é uma passagem que marca bem. Acabou a vida de Moisés, entrou a vida de Josué, começou a vida dos juízes, começou a aparecer juízes, e os juízes que estão lá, Gideão, Baraque, Débora, Retifel, todos esses juízes, e cada um fazia aquilo o que queria. E quando não há ordem, quando não há juízo, quando não há governo, quando não há lei, as coisas andam mal. É como se cada um quer fazer aquilo que quer. Não dá certo. Mas Deus, na sua providência, aí vem, meus irmãos, o privilégio. Se vocês pegarem e ler Juízes capítulo 13, Deus escolheu um homem e uma mulher. Vamos ver esse texto aí? Olha que privilégio. Que imenso privilégio de um homem e de uma mulher para ter um filho. E como as crianças falaram aqui, os remédios da natureza precisam ser obedecidos, precisam ser seguidos. O nascimento de Sansão. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus. Eu estou lendo na lição, na Bíblia Jovem, né? Na linguagem atualizada. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus. E o Senhor pôs isso, e o Senhor por isso entregou nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá, que pertencia à tribo de Dan, e a sua mulher não podia ter filhos. E o anjo do Senhor apareceu a ela e falou: você não pode ter filhos, por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida, terá um filho. Não tome vinho, não coma comida impura, não corte o cabelo, porque ele será nazireu desde o ventre materno. Então, em todos os outros heróis da Bíblia, em todos os outros heróis da fé, em todos os outros escritores, Deus tinha um plano para cada um. Mas nessa situação, em que Manoá e a sua esposa
morava numa cidade de Zorá, fronteira com os inimigos filisteus. Deus apresentou para eles e falou: Manoá, sua mulher, vocês vão ter um filho. E ele vai ser nazireu. Então você cuida a partir de agora. É como se nós falássemos assim hoje: alguém que vai ter um filho, faz aquela primeira consulta pré-nupcial, não é isso assim? Não. Pré-natal. Pré-nupcial é para casar, né? Então, como é que precisa fazer para ter um filho sadio? Deus deu orientação para Manoá e sua esposa, que era estéril. Eu considero isso um grande privilégio do nosso gigante, o nosso gigante da fé. Ele está lá nos heróis da fé. Se nós abrirmos lá em Hebreus 11, 32, vai estar Gideão, vai estar Baraque, no mesmo verso. Vai estar Sansão, vai estar Davi. E o Sansão teve o privilégio de, dentro do ventre da mãe, a mãe e o pai já ser preparado para ser usado por Deus. E a história não acaba aí. E eu sei que todos nós sabemos a história de Sansão. Então, assim que Sansão nasceu, Sansão começou a ser forte. Eu diria assim, forte fisicamente, forte mentalmente ou forte no Senhor? Então, quando Sansão começou a visitar a cidade dos filisteus, Sansão começou a namorar uma moça de religião diferente. E ele dirigiu a Tímina, e numa primeira afeição que ele teve, eu estou falando isso assim, porque existe um livro que eu gosto de ler e tenho lido, que o livro é da Casa Publicadora. Vale a pena a gente ler, acompanhado da lição, da meditação e da Bíblia. Ousa pedir mais. Pedir a Deus. Ousa pedir mais. Para nós vermos o nosso caminho, o que estamos fazendo. Então, Sansão era nazireu. Nazireu não podia cortar o cabelo. Não podia comer nada da videira, da vinha. Não podia comer nem uva fresca, nem uva seca. Sansão não podia tocar em cadáver. 3 lições que Sansão não podia fazer. E aí Sansão não quebrou nenhum desses antes, mas ele começou. Então, a distração, o perigo da distração é essa, assim, o diabo começa a colocar diante de nós coisas que a gente desvia a mente, que desvia a atenção. Em vez de ler a Bíblia de manhã, nós saímos apressadamente. Em vez de fazer oração de manhã e de noite, nós vamos dormir com a televisão ligada. E muitas vezes a gente escuta, ou a gente ouve, ou a gente vê coisas que não é compatível com o que está dentro do modo de viver de um cristão. Então, Sansão aperfeiçoou de uma moça não israelita. E quando ele foi falar com o pai e com a mãe, ele falou, a mãe e o pai falou, mas meu filho, não tem tantas moças aqui em Israel, por que você vai aperfeiçoar para apenas de moça? Não, pai, não, mãe, é dessa que eu gosto, é dessa que eu quero, e eu quero que vocês vão lá comigo. E aí o pai e a mãe de Sansão se dirigiu para a casa da moça.
E o que aconteceu no caminho? Sansão entrou para uma vinha. E ao entrar para uma vinha, parece que assim, se nós imaginarmos, Deus colocou um obstáculo na frente dele. O leão. Deixa o leão ali. Se a gente buscar, até no Google, essas figurinhas, vai aparecer o Sansão com cabelo grande e o leão com cabelo grande, e os dois se engafiando, mas Sansão vence o leão e faz daquele jeito com o leão. Ele estraçalhou o leão como se um de nós, como se uma pessoa mais fraca, matasse um cabrito. Mas o Sansão saiu da vinha. A gente pode imaginar o que ele foi fazer na vinha? Comer uva. Comer uva. Dentro do Nazireu não podia comer uva, nem fresca, nem seca. Mas o Sansão entrou na vinha, matou o leão, não falou com o pai e com a mãe, e se dirigiu à casa da noiva. Acertou o noivado e voltaram. Acertou o casamento. E depois os pais e a mãe, os pais foram com Sansão para o casamento. Legal, se vocês imaginarem o casamento. Hoje nós falamos na lição aqui. A lição retratou a história, a narrativa de 2 casamentos. Um rei que quis casar o filho e fez convite para todos os seus amigos, e nenhum convidado foi. E depois, quando nenhum convidado foi, insistiu, aí depois convidou todo mundo que achou pelas ruas, pelos caminhos, e aqueles convidados foram para o casamento, mas nem todos puderam entrar no casamento. Por quê? Não estavam vestidos apropriado. Onde nós estamos nisso? O que nós estamos fazendo quando Jesus chama nós para o casamento? Mas Sansão foi para o casamento. Sansão foi casar. E o casamento naquela época, e até na época de Jesus, e me perdoe, mas eu não sei também se até hoje, nesses lugares, como é que faz o casamento. O casamento era uma festa de 7 dias. Vocês imaginam Jacó, quando foi casar com Raquel, com Lia, quantos anos ele trabalhou? Não foi 7 dias, foi 7 anos. 14 anos. Então, o casamento, quando Jesus foi convidado para o casamento de Caná, possivelmente a Maria e Jesus chegaram lá já no 3º dia de casamento. Por quê? A gente pode deduzir. E quanto de vinho tinha lá, mais ou menos? 500 litros de vinho, já tinha bebido vinho para caramba. E aí Maria pediu a Jesus, só falou com Jesus, o vinho acabou. E mesmo Jesus dando uma resposta que para nós a gente considera assim meia desviada, mas ele atendeu o pedido e mandou colocar todas as vasilhas, e cada vasilha tinha mais de 80 litros, e alguns dizem até 100 litros. E foram 6 vasilhas. E foi ali 600 litros para beber vinho, para completar os dias. Então, o casamento era mais ou menos 6 dias, 7 dias. Vamos voltar para Sansão. Sansão foi casar. E no dia do casamento, ele passando junto com os pais, pela mesma vinha, foi lá e encontrou o leão morto. E o que tinha dentro do leão? E ele podia tocar no cadáver? Ainda pegou mel. A gente diz assim, o diabo é tão astuto que ele adoça as coisas que a gente não pode fazer, que a gente não pode comer, para seduzir. Sansão tocou no cadáver, pegou o mel, ainda levou para o pai e para a mãe. E eles comeram e ele não falou nada. Não queria saber. Aí chegou para casar. E o casamento, o que deu? A esposa dele foi entregada para quem?
para um amigo de honra. E Sansão ficou daquele jeito. Mas antes disso, Sansão propôs um enigma. E esse enigma foi uma aposta. E aí já começou como se fosse assim uma meio que traição. Eu diria traição mesmo. Os amigos da noiva, todo dia chegavam para ela, eu não sei o enigma do Sansão, você fala com ele para dar um enigma para a gente, senão nós vamos te matar. Astúcia do inimigo. Deus protege o seu filho, mas o diabo trabalha para atrapalhar. Sansão aceitou a aposta. Os amigos da noiva de Sansão constrangiu ela para receber a aposta, e ele falou o milagre, ele falou o segredo, e aí ele precisou pagar a aposta. O que ele fez? Matar pessoas. É certo matar? Mas o Sansão foi lá, com a força que ele tinha, matou 30 pessoas e pagou as 30 vestes para os festivais que ele pagou a aposta. Considerando essas coisas, Sansão ficou tão assim para baixo, eu diria assim, tão depressivo. Sansão achou tão traído, mas não aprendeu a lição. Tanto que arranjou 300 raposas para infernizar os filisteus. Quando eu vi esse primeiro sermão na vida, eu tinha 16 anos. E foi lá em Colatina, no Espírito Santo, no colégio que eu estudava. E o pastor falou assim, Sansão achou 300 raposas, botou fogo no rabo das raposas, e a raposa queimou os canaviais de todo mundo. E eu e meu irmão fizemos isso com 2 gatos. E botamos fogo de 2 gatinhos, os 2 gatinhos saíram pelo canavial, e queimou todo o canavial também. E vou falar até a cidade, em Afonso Cláudio, viu? Lá do Espírito Santo. Mas o que serve de lição para a gente é assim, Deus conduz o ser humano, Deus conduz nós, somos seus filhos, e nós muitas vezes recebemos lições igual Sansão recebeu. Sansão deparou com o leão, matou o leão. Sansão, quando estava voltando, apareceu, foi ver o que tinha na vinha de novo e achou o cadáver, achou mel para comer, adocicado. Sansão não recebeu a esposa de presente, não recebeu o casamento, não se casou. E Sansão cometeu crime. Agora, Sansão inferniza, numa linguagem bem popular, todos os seus inimigos. E aí vem os inimigos de Sansão e os inimigos de Israel e fala, agora não tem jeito, vocês precisam dar um jeito em Sansão. Eu imagino, até assim, Golias e Davi. Golias está de frente de Davi, de frente de Israel, e todo dia desafia, ache um homem para lutar comigo. Se vocês vencerem, nós acabamos a guerra, não precisa matar muita gente. O povo de Israel juntou mais de 3.000 e foi lá convencer Sansão. Sansão, nós precisamos amarrar você. E aí, nós precisamos entregar você para os filisteus. Você está atazanando a vida de todo mundo. E amarrou Sansão com 300, com as cordas novas lá. E quando levou para os filisteus, as cordas novas se tornaram como cordas queimadas. Então, a grande lição até agora para nós é o seguinte: Sansão foi se perdendo por detalhes, que não estava inserido nos votos que os pais comprometeram com Deus. Como é que estão as nossas distrações na nossa vida? Nós somos vulneráveis a olhar para as coisas que estão diante de nós. E nós precisamos ter diante de nós a palavra de Deus. Nós precisamos alimentar. No livro de João, que nós acabamos de estudar a lição, apresenta Jesus como pelo menos 7 fontes. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida.
Eu sou a fonte da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. Como nós cantamos o hino inicial, que não estava programado, mas foi assim, um encaixe. Porque Jesus e Deus programa as mensagens, as palavras para todos nós. A história de Sansão não acaba. E eu sei que você sabe o que aconteceu. De novo Sansão, visitando os filisteus, e se relaciona com uma mulher chamada Dalila. Aí a sonoplastas, pode botar outro vídeo. Essa imagem aí. A outra, esse aí, ó. Então, o relacionamento de Sansão com a Dalila começou a primeira vez. E a Dalila pedia para Sansão: mas o que consiste a sua força? E Sansão arranjava umas saídas evasivas, assim, se fizer isso, se fizer aquilo. Mas Dalila já tinha sido comprada pelos reis dos filisteus. E não era pouco dinheiro, não. Era mais de 1000 moedas de prata. Você precisa descobrir a força de Sansão. E uma vez, 2 vezes, 3 vezes, todas as vezes que a Dalila falava assim: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, ele saía e destruía todo mundo. E parece que um certo dia a consciência batia na cabeça dele, ele falava: eu preciso sair, eu preciso deixar esse relacionamento. Mas ele não completava o pensamento. Meus irmãos, meus amigos, o Espírito Santo fala na nossa cabeça, fala na nossa mente. Deus fala na nossa cabeça, Deus fala na nossa consciência. Esse é o caminho, anda por ele. Nós muitas vezes não damos ouvido. Nós muitas vezes deixamos de ouvir a palavra de Deus. Complementando então, chegou o dia que Sansão falou o segredo de ser nazireu, de nunca ter passado a navalha na cabeça. Não era essa a força que Sansão tinha. A força que Sansão tinha era a força do Espírito Santo. Desde que ele nasceu, o Espírito Santo apossou dele. Desde que ele nasceu, em todas as atividades, a força que ele tinha era a força que Deus dá para cada um, para vencer todos os nossos defeitos, todos os nossos perigos, todas as nossas mazelas, todas as nossas circunstâncias que nos separam de Deus. É Deus que dá força na nossa mente. Nós precisamos estar conectados com Deus. Nós precisamos estar ligados com Deus. Sansão foi aquele que já nasceu do ventre, determinado a livrar Israel. Mas ele livrou Israel por 20 anos. E aquela entrega de Dalila para os filisteus foi um caos para ele. Você sabe a história. Em vez de ser morto, furado, furou todos os olhos. Sansão não podia enxergar mais. O título do sermão podia ser bem, em vez de ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus e vendo Deus. Nossos olhos são as lâmpadas, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Davi já dizia isso. Mas como nós poderíamos ver agora Sansão cego? Só poderia ouvir. E aí ele foi trabalhar como escravo. E ficou sendo escravo dos filisteus, tocando o moinho. Você sabe o que é tocar o moinho? Rodar o moinho para moer trigo.
E passaram-se os anos, e passaram-se o tempo. E aí vem a grande lição para nós. Sansão vai ser levado. O outro slidezinho, por favor, aí. Diz que reuniu os filisteus e entrou numa igreja, entrou num templo onde tinha pelo menos 3.000 pessoas. E aí celebrando festas ao Deus estranho. Aí fazendo algazarras, fazendo piadas. E Sansão ouvindo a voz de Deus. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão já tinha crescido um pouquinho. E o Espírito de Deus começou a se apossar de Sansão. E aí, Sansão pede para aquele guia que estava seguindo a ele: você pode me levar para as 2 colunas onde que sustenta o templo? Essa passagem eu gostaria de ler. A oração de Sansão. Parece que está em Juízes 14. A morte de Sansão? Isso aí. Como que acharam, viu? As minhas anotações. Sansão chegou diante das colunas que sustentavam o templo. E invoca a Deus. E pede a Deus: Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim. Eu nasci para livrar Israel. Ele não fala isso. Mas para Deus, Deus tinha dado uma missão para ele. E ele fala que o Senhor me ajude a vingar desses zombadores, desses escarnecedores. Uma grande lição para nós, Sansão. O primeiro mandamento da lei moral é: não terás outros deuses diante de mim. Sansão estava no lugar onde estava adorando outros deuses. Não toma o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento. E ali estava zombando do nome de Deus. Estão fazendo gozação com o nome de Sansão e Deus. E Sansão arrepende-se. E Sansão pede a Deus: Senhor, que eu vingue pelo menos dos meus olhos. E deu um grito tão forte: morra eu com todos os filisteus. E a Bíblia relata que Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Nós poderíamos tirar algumas lições, pelo menos umas 3 lições para nós da história de Sansão. Eu queria compartilhar com vocês. Irmãos, é sério a nossa conversão com Deus. Quando a luz do Espírito Santo toca no coração nosso, nós precisamos dar uma resposta satisfatória para Deus. Diz assim que o Espírito, a senhora White escrevendo, diz que o Espírito vai afastando aos poucos da pessoa que é negligente com a lei de Deus. A lei moral de Deus é de 10 mandamentos. E os primeiros 4 mandamentos o 4º mandamento é: lembra-te do dia de sábado para santificar. Os outros 6 não vamos recitar aqui agora. Mas é obediência ao nosso próximo. É como nós relacionarmos com o pai e com a mãe. É como nós não furtarmos. É como nós não desejarmos as coisas. É como nós não matarmos. Sansão passou por tudo isso.
Ele desejou as coisas que não devia desejar. Ele matou as coisas que não precisava matar. E ele foi envolvido nas pequenas coisas que o Espírito Santo fala na nossa cabeça, no nosso coração, naquela hora certa. Não vá fazer isso, não vá assistir tal programa, não vá fazer aquilo. Foi a mesma mensagem que Deus deu para Adão e Eva. Não vá perto daquela fruta. Se comer daquela fruta, vai morrer. Irmãos, o fruto do pecado é sinônimo de morte. Quando Adão e Eva comeram do fruto, foi consequência de ter morte. E todos nós somos filhos de Adão, todos nós somos filhos de Deus. Mas Deus deu o seu Filho, não porque merecíamos, mas porque ninguém nunca viu Deus. Mas Jesus precisou manifestar em forma humana para nós vermos quem é Deus. Por isso que Jesus nasceu, por isso que teve o Natal. Por isso que tem um ano novo pela frente. Por isso que nós precisamos fazer um planejamento na nossa vida, de podermos estudar todo dia a palavra de Deus, de podermos orar todo dia, de podermos entregar a nossa vida e nossos cuidados a Deus. Como disse lá em Jeremias, quando nós lemos o texto, meu é o ouro, minha riqueza, minha é a força. Não se glorie por isso. Nós precisamos trabalhar para ter as coisas, precisamos. Mas nós precisamos gloriar porque nós conhecemos o Deus, o dono do universo. Eu esqueci de dar um presente aqui, eu queria dar um presente antes de encerrar o último texto. Se tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez e não é adventista, eu trouxe um presentezinho. Ufa, pode vir aqui você então, que levantou a mão lá. Parabéns por você ter vindo aqui. Esta é uma lição que nós usamos todo dia, sim, para nós lermos, devocionalmente. E é dos autores, Rodrigo Silva, que é um ator de televisão da TV Novo Tempo. E todas as 365 lições estão aí para a gente tirar lições próprias para a vida. Deus te abençoe, possa fazer bom aproveito, viu? Só falando dessa meditação, então, pode. Muito obrigado, viu? Que os irmãos te acolham, que Jesus te abençoe. Tá? Essa meditação que o Rodrigo Silva escreveu, a primeira lição é assim, ó, só para nós fundamentarmos e complementarmos a nossa palestra. Mateus 10, 29. Quando Jesus falando sobre o que valia mais um pardal, e vendia 5 pardais por 2 denários, por algum troquinho lá qualquer, vocês valem mais do que um pardal. Porque o pardal, passarinho pequenininho, que fica lá sentado na árvore, e se o passarinho ir no chão, para a gente poder ter acesso para pegar, é Deus que permite. Não desce um pardal, um passarinho, não senta no chão, sem a permissão de Deus. Nós podemos tirar uma lição desse jeito assim para nós. Não acontece nada na nossa vida que Deus não vê. Na passagem lá de Jeremias, nós lemos assim, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é juízo. E nós não precisamos temer a Deus por causa do juízo. Nós precisamos temer a Deus e guardar as leis de Deus, guardar os princípios de saúde, para nós termos vida. Nós precisamos ter vida nessa terra. Uma vida de tal maneira que ela complete no céu. Mas
uma liçãozinha que nós precisamos tirar. Todas as vezes que estivermos sozinhos, todas as vezes que estivermos num lugar sozinho, quer dentro de casa, quer se sentindo sozinho, porque muitas pessoas também podem se encontrar no meio de muitas pessoas e se achar sozinho. Então, todas as vezes que a gente se encontrar nesse ano, nos dias da nossa frente, sozinho, cuidado com os pensamentos. Dentro de uma linguagem educativa, diz assim, o pensamento que você tem na cabeça, o pensamento que você carrega na sua cabeça, pode estar definindo o seu destino. Por quê? Se nós pensarmos, e o pensamento for mal, e se nós falarmos aquilo que nós estamos pensando, e se nós praticarmos aquilo que nós falamos, nós seremos conhecidos pelo que falamos, vamos dar conta daquilo que falamos. E pode ser o fim daquilo que nós falamos. Então, cuidado com o pensamento. Agora, Satanás não conhece o pensamento nosso. Graças a Deus por isso. Mas Satanás lê aquilo que nós enxergamos. Os nossos olhos veem. E quando ele coloca algo diante da gente, para a gente ver, para a gente imaginar coisas, para a gente pensar coisas, para a gente tomar decisão inconveniente, esses atos podem nos levar a destinos ou às consequências que nós nem imaginamos. Cuidado com os pensamentos. Agora, se um dia nós tivermos sucesso, se um dia nós tivermos êxito, se um dia nós tivermos, vamos lá assim, numa vida folgada, eu diria, é mais perigoso ainda. O Sansão sentia tanta força, porque ele confiava só na força. Todas as vezes que Dalila amarrou ele, e todas as vezes que Dalila falou assim, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, ele usava a força. Até que ele perdeu o direito, a consciência, inicialmente, de estar com Deus. Não foi Deus que retirou dele, foi ele que afastou de Deus. A gente pode dizer assim, a vida de Sansão é uma vida que ele foi perdendo por detalhes. Mas tem uma lição importante, que serve para todos nós. Que, oxalá, nós possamos sair daqui hoje com essa determinação. Todos nós podemos ter os mesmos caminhos que Sansão teve. Mas nunca deixe, por favor, nunca deixe que o pensamento desista de Jesus. E tem um exemplo triste na Bíblia desse. O Judas conheceu Jesus, teve a oportunidade de arrepender, teve a oportunidade de pedir perdão a Jesus. Então, irmãos, o que nós podemos aprender disso assim? Todo coração arrependido, para todo coração arrependido, para todo ato arrependido, para toda palavra praticada, falada, que é arrependida, tem perdão para Deus. Deus perdoa. Até o último dia Deus perdoa. Deus perdoa Sansão de todos os males que ele fez. Sansão reinou 20 anos como juiz. E Sansão morreu diante dos deuses filisteus, mas apegado ao Deus que só ele viu, só ele percebeu, só ele sentiu, só ele conhecia, porque ele estava cego. Que nós, neste dia, nesse ano, possamos fazer um voto. Não precisa ser um voto de Nazireu, viu? Igual os pais de Sansão,
mas podemos fazer um compromisso com Deus, de termos uma vida em companhia de Cristo, em conexão com o Espírito Santo, em conexão com Jesus Cristo. E Ele nos ajudará, e Ele nos livrará de todo o laço do passarinheiro. E se vocês quiserem completar uma meditação de um salmo de 5 versos, meditem no Salmo 1. Para encerrar. Bem-aventurado o homem no conselho dos ímpios. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Nem dá ouvido aos caminhos dos pecadores. Antes, na lei do Senhor. E na sua lei, ele é como uma árvore. E aí vem a maior esperança. E tudo quanto ele faz, Deus possa nos abençoar. Que os nossos propósitos nesse ano possam estar firmados em Deus, em todos os projetos da nossa vida. Deus nos abençoe para isso.